Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá! Começa agora mais um episódio TPM no ar, Saúde Estética, nossa 4ª edição. E quero já fazer aquele convite que você já sabe, né? Tá chegando agora? Então segue, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Quero convidar você a seguir lá, @TPM no ar, tudo junto. E se você ainda não conhece, acesse o nosso site, porque a edição Saúde Estética, além dos conteúdos aqui no YouTube, tem também a nossa revista, impressa e digital. Então, da forma digital, você acessa no site www.tpmnoar.com.br. E se você for aqui da região do Vale do Paraíba e quiser ter a edição impressa, é só mandar um direct pra gente, que lá a gente direciona onde você pode retirar seu exemplar de forma gratuita. @TPM no ar, tudo junto. Agora quero apresentar para vocês nossa convidada de hoje. Vamos falar de beleza. Ela é formada em medicina pela Universidade de Taubaté, é médica dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem também atuação em dermatologia e cosmiatria. Eu estou recebendo aqui no microfone do TPM, doutora Stephanie Tambellini. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora Stephanie, a gente vai falar de beleza, porque afinal de contas, hoje é um tema extremamente relevante. As pessoas, elas estão cada vez mais preocupadas com a sua imagem. Mas eu quero falar da questão tecnológica, tecnologia aplicada na medicina, que tem feito aí resultados incríveis e o principal, as mulheres, elas conseguem hoje ter resultados satisfatórios sem precisar ir para cirurgia. Não é verdade? Exatamente. E é uma coisa que eu recebo muito, assim, essa procura na clínica das pacientes por conta de quererem resultados naturais, de quererem envelhecer de uma forma saudável, né? De uma forma natural, sem aquele exagero. E as tecnologias, elas vieram para agregar muito nos nossos tratamentos, por conta de a gente conseguir realmente esse resultado elegante, sem os exageros, sem a volumização excessiva. Então, eu falo muito para as pacientes que, assim, o preenchimento, né? Os outros tratamentos, eles têm seu espaço, com certeza, né? Então, é super válido a gente associar. Porém, quando a gente associa as tecnologias, a gente tem sempre um resultado muito melhor, principalmente focando em naturalidade. Exato. Antes da gente falar das tecnologias, que são algumas, né? E entender para quem são, né? Qual é o paciente que vai ter um resultado mais satisfatório, quero falar do seu método, que são os lábios perfeitos. Preenchimento labial ainda é muito procurado. E tem muitas dúvidas sobre o preenchimento labial. Primeiro, quero que você fale como você desenvolveu o seu método. Sim, então. Tudo começou, na verdade, desde o início lá na dermatologia, que a gente via alguns resultados artificiais, né? Lábios, principalmente. Eu falo para as pacientes assim, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente olha ou para os olhos ou para os lábios. E se a gente tem aquele resultado artificial, um resultado de muita volumização excessiva, a gente consegue criar na pessoa um aspecto, assim, não agradável ao olhar. E não é o que a gente quer, né? Aquele estigma, né? Criar aquele estigma na pessoa de você fez um preenchimento labial, você está exagerada. O preenchimento chega antes da pessoa. Antes da pessoa, exatamente. Então, o que aconteceu com isso, né? Então, eu fui criando ao longo do tempo, eu quis focar muito em aprender técnicas de preenchimento labial para criar a minha própria. Então, eu fiz diversos cursos para aprender como eu poderia buscar um resultado mais natural para as minhas pacientes. E com isso, em todos os cursos, a gente aprende alguma coisa, né? Sim. Então, eu fui buscando associar essas técnicas e criar a minha, que eu chamei de método ST-Lips. Nesse método ST-Lips, eu consigo trazer para as pacientes um resultado agradável ao olhar, um resultado de uma volumização, sim, mas uma volumização discreta. A gente não precisa necessariamente ficar com aquele lábio exagerado. Sim. A gente pode ter um contorno que a gente pode devolver, porque ao longo do tempo, a gente vai tendo uma perda do contorno e uma perda do volume do lábio. Isso é natural. Até pacientes que já tinham lábios volumizados, né, com um volume adequado, quando eram jovens, vão perdendo ao longo do tempo. E sentem isso. E elas queixam isso. Falam, doutora, mas eu tinha os lábios tão bonitos. Eu quero eles de volta. Quero eles de volta. O que aconteceu que eu perdi? Então, com essa técnica, a gente consegue devolver o contorno bem de uma forma suave, um volume também de uma forma suave. E, mesmo pacientes que têm lábios muito finos e sempre tiveram e desejam uma volumização,
a gente consegue devolver essa volumização e eu falo para as pacientes que a gente consegue construir esses lábios ao longo do tempo. Não existe esses lábios, assim, muito exagerados que a gente vê por aí, né, que chega antes da pessoa que você falou, são lábios que com certeza tiveram um exagero na quantidade de produto ao longo do tempo. Então, a gente não consegue, de uma vez, em apenas 1 ml, conseguir um lábio exagerado. É difícil. Então, o que acontece? A gente construindo ao longo do tempo, a gente consegue um resultado natural que as pessoas vão te olhar e falar assim, nossa, como você tá bem, mas sem saberem o que aconteceu. Perfeito. O que você fez. Isso que é muito legal. Preenchimento labial tem contraindicação? Contraindicação é de preenchimento de modo geral, né? Quando a paciente tá grávida, a gente não faz. Quando ela tem alguma lesão no lábio, a gente não faz. Ou quando ela tem também alguma doença autoimune. Então, a gente evita de realizar. Maravilha. Mais isso. E aí, a gente tá falando de construir o lábio. Preenchimento labial, ele tem prazo de validade? A gente fala uma média de 12 meses, né? 1 ano. Mas isso varia de paciente para paciente também. Então, pacientes que não têm nada de lábio, antes de 1 ano, a gente pode fazer mais 1 ml, por exemplo. Para a gente ir conseguindo essa construção gradativa. Mas uma média de duração dele é 1 ano. Agora, uma outra pergunta, gente, porque realmente é pergunta de consultório aqui, ó. Existe diferença de produto ou é um tipo de produto que é para todos os tipos de preenchimento? É uma excelente pergunta, existe sim. Então, o ácido hialurônico, ele tem várias densidades. Então, tem o menos denso de todos, por exemplo, que é o Skin Booster, que a gente faz apenas uma hidratação. Para linhas finas da face, para os próprios lábios, quando a paciente só deseja uma hidratação, por exemplo. É o Skin Booster que a gente utiliza. Aí, a gente tem o mais fininho de todos, vamos dizer assim, que a gente usa para olheiras, também pode ser usado para lábio, para quando a paciente quer aquele resultado bem delicado. O intermediário, por exemplo, que a gente vai utilizar para bigode chinês, para a região da marionete. O mais denso de todos, que a gente vai querer estruturar a face nessa região malar, na mandíbula, no mento. Então, tudo isso vai variar. Então, dependendo da região, a gente vai usar cada tipo de ácido hialurônico. E isso é muito importante, né? O profissional que está aplicando, ele tem que saber exatamente qual produto utilizar para ter um bom resultado. Então, por exemplo, se eu utilizar um preenchimento que eu uso na mandíbula, no mento, no lábio, vai ficar extremamente marcado, vai ficar um resultado totalmente artificial. Então, lábio a gente sempre utiliza do menos denso ao intermediário, tá? Para quando a gente quer um resultado realmente natural, que é o que eu busco na minha clínica. Agora, quero trazer uma outra questão. O paciente chegou com um trabalho que fez em outro lugar e não ficou satisfeito. Como que você lida nesse cenário? Assim, a gente tem que aprender a lidar e, assim, a gente pode realizar a hialuronidase, que é uma enzima que a gente utiliza para degradar o ácido hialurônico que foi realizado. Ou, se não precisa degradar, a gente pode reestruturar, tentar refinar com outro ácido hialurônico na região. É uma opção também. Mas, em alguns casos, a gente acaba degradando com ácido hialurônico. O degradar com hialuronidase, perdão. O degradar é o tirar o produto. Isso. Esse processo de tirar o produto dói? Pouco, a hialuronidase ela é um pouco dolorida, mas a gente pode fazer com anestésico, tornar o procedimento confortável para a paciente. E isso é importante falar também, o próprio preenchimento labial é doloroso, né? Então, assim, quando a gente faz essa dor, né, que todo mundo fala, dói muito o preenchimento labial. A gente pode amenizar essa dor com anestésico também. Então, a gente faz uma anestesia, um bloqueio nessa região para a paciente sentir super tranquila, assim, e segura, né, na hora do procedimento. Anestesia de dentista ou anestesia? Isso, intraoral mesmo, a gente pode realizar e deixa mais confortável, torna super confortável o procedimento. Não vai sentir nada, né? Isso, exatamente. Que bom! É tranquilo, é. Então, quem tem medo aí de dor, pode ir tranquila, que a doutora Stephanie já tá prevenida. Com anestesia, tudo dá certo. As pacientes toleram super bem. Sim. E aí, agora, a questão do prazo. Quando a gente faz o preenchimento, quando o paciente, né, faz o preenchimento labial, é na hora já ver o resultado? Na hora. Ou ele vai crescer mais ou diminuir? Não, na hora a gente já vê o resultado, sim. Ele pode ir diminuindo ao longo do tempo, né? Conforme ele vai desinchando. Porque na hora, logicamente, quando a gente morde o lábio, já não incha. Então, a gente fez algumas picadinhas naquela região. Então, tem a tendência de edemaciar mesmo, de fazer esse inchaço. Mas isso vai regredindo com o tempo. E isso acontece muito a paciente realizou hoje o preenchimento, ela olha e fala, gostei, mas ficou inchado. No dia seguinte, nossa, mas parece que eu gostei, tô gostando. Uma semana, 2 mais ou menos, ele desincha. E aí os pacientes voltam querendo mais. E aí que eu falo, a importância da gente ter um profissional honesto, de confiança, que realmente vai falar, não, tudo bem, dá pra gente fazer mais uma seringa ou então não.
para aí, porque aí já tá suficiente. Então, isso é super importante também, né? Pra gente obter os resultados naturais, a gente precisa disso. Tem que ter o profissional ali, ó. E eu já freiei muita paciente. Eu imagino. Porque realmente, quando a gente olha no espelho e tem aquele uau, aquela sensação de uau, a gente quer permanecer. Exato. E o que eu falo para as pacientes é o seguinte: a linha que divide o belo do exagero é muito tênue. Então, assim, é só mais um pouquinho, doutora. Esse só mais um pouquinho pode virar o exagero. Aquele bico de pato que ninguém quer, né? Sim, então, exato. Precisa saber a hora de parar, realmente, para obter os melhores resultados. Agora eu vou falar uma experiência pessoal. Eu já fiz preenchimento labial. Eu sempre tive a boca bem carnudinha. Mas eu busquei o preenchimento labial por uma outra estratégia. Eu queria que o meu lábio ficasse todo uniforme e com a sensação de hidratado. Eu tenho um lábio muito riscadinho. E aconteceu o contrário. Ele ficou mais rachado e ficou dividido. E aí, a devolutiva que eu tive que era do formato da minha boca. Não questionando, mas existe a possibilidade de fazer um preenchimento labial que realmente dê essa sensação do lábio ficar todo hidratado? Ou vai mesmo? Não, geralmente o que a gente obtém realmente é a hidratação, porque o ácido hialurônico, ele é um produto que ele tem a tendência, essa capacidade de atrair a água. Então, uma vez que ele atrai a água, a tendência é que o lábio fique hidratado. Perfeito. Geralmente é o que acontece. Então, fica a dica aí. Porque também é isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou buscar um preenchimento labial, mas eu já tenho a boca ok. Mas tem outros recursos que a gente consegue atingir. Com certeza. A gente pode buscar apenas a hidratação, apenas a melhora do contorno, porque a gente vai perdendo o contorno ao longo do tempo. A tendência com o envelhecimento é que o lábio ele vai entrando, né? Então, a gente consegue projetar esse lábio um pouquinho mais, mantendo a naturalidade, sim, mantendo a sutileza, mas fazer essa projeção, devolver esse contorno que é perdido ao longo do tempo no processo natural do envelhecimento. Tem uma idade específica que você possa dizer? A partir de tal idade já tá ok fazer? Olha, não. É assim, a partir da hora que começa a te incomodar. O ideal é não esperar também. Eu vou fazer com 60 anos meu primeiro preenchimento labial. Pode fazer? Pode. Porém, essa perda já ocorreu intensivamente, né? Então, assim, quanto antes a gente fizer, evitando essa perda ao longo do tempo, melhor, porque esse lábio vai envelhecer de uma forma melhor. Eu já fiz preenchimento, por exemplo, numa paciente de 16 anos. Recentemente, a mãe levou que ela tinha feito rinoplastia e ela estava muito incomodada com os lábios muito finos, porque daí depois da rinoplastia ela ficou mais focada no lábio. E a mãe autorizou, com a autorização da mãe, lógico, junto, mas ficou ótimo, sabe? Bem natural, ela adorou. Então, 16 anos ela já fez. Então, não tem muito lógico. Não fazer uma paciente mais jovem que isso, acho que tem que aguardar um pouco. Sim. Mas 16 pra cima a gente já pode fazer e quanto antes a gente fizer de uma forma preventiva. E outro ponto que você falou da questão, né? O quanto foi importante para essa paciente fazer o preenchimento para que ela consiga se reconhecer e ter ali a sua autoestima ok, né? Exato. Não é nem super elevar, mas é ter a autoestima ok. E na adolescência isso é tão delicado, é tão importante, porque a gente fala muito de questão estética, como algo, só pela estética. Não, a estética ela está aliada com o bem-estar. A gente sempre bateu na tecla aqui sobre isso. Com certeza, com certeza. A autoestima, ela tá muito interligada com a imagem que a pessoa se olha no espelho, né? Então, no caso dessa paciente, ela tinha um incômodo absurdo, principalmente com o nariz, que foi o que ela operou. E depois, acabou ocasionando um pouco esse incômodo no lábio, que também ela fala que ela já tinha simultaneamente ao nariz. Então, quando a gente preencheu, a gente devolveu essa autoestima, ela amou. Ela falou, mandou mensagem pra mim, falou, doutora, eu tô me amando me olhar no espelho. Olha que delícia, né? E é muito bom. Então, foi feito de uma forma segura, né? Então, utilizar bons produtos, utilizar a anestesia prévia também. Tudo isso torna um conforto para a paciente também e a segurança. Então, eu falo, não existe beleza sem segurança, né? Sem saúde. Exato. Então, isso a gente tem que aliar, fazer com um profissional capacitado, ver realmente qual produto está utilizando, se é realmente um ácido hialurônico, porque já existiu época que se usava PMMA, que é um absurdo, porque é um preenchedor que ele não é absorvido ao longo do tempo. Então, ele fica lá para sempre, sabe? Então, isso não é seguro para o paciente também, no caso, principalmente da face, né? Como um paciente consegue saber? Ele vai ter que falar pro profissional, eu quero ver, o ideal é ler. O ideal é o profissional mostrar, né? Mas assim, só de você buscar um profissional de confiança já é a primeira etapa, né? E aí, o profissional mostrar, né? O que está sendo utilizado. Eu sempre abro os produtos sempre na frente do paciente, eu não trago nada, assim, né? Do nada. Então, assim, saber realmente a quem você entrega seu rosto e sua saúde. Sim.
E ter o mínimo de informação, né? Quem já tá assistindo aqui já tá bem informado. Exatamente, ver a formação, né, da pessoa, isso é super importante também. Doutora Stephanie, hoje a gente fala, né, da questão estética muito aliada às tecnologias. E aí, esse ponto que eu quero chegar com você. Existe muita tecnologia aplicada hoje em produtos e nos equipamentos que os profissionais usam dentro dos consultórios. Hoje você tem 2 tecnologias que você associa, que são as últimas gerações, e a gente tem aqui na nossa cidade, em Taubaté. Conta pra gente quais são. Então, eu gosto muito de aliar, né, esse rejuvenescimento com a naturalidade. E a associação da tecnologia vai conseguir, com certeza, trazer esses resultados mais naturais pra gente. O que eu explico para as pacientes? Eu gosto muito de associar o Ultraformer e o Oligio X. São as 2 tecnologias mais modernas que a gente tem na clínica. O Ultraformer é o Ultraformer MPT, que é o mais moderno. Antigamente existia um Ultraformer 3. O MPT é o mais moderno que a gente tem. E ele vai atuar tratando camadas mais profundas da nossa pele. Então, ele começa tratando desde a musculatura, né? Então, a gente tem a primeira ponteira, que é a de 4,5, que a gente utiliza, que vai fazer ponto de coagulação na musculatura, tornando a musculatura mais firme. E depois, a gente atua com a ponteira da derme. Então, com isso, a gente consegue esse efeito, né, que a gente fala de lifting não cirúrgico. O que é muito interessante, né? Essa tecnologia, ela consegue trabalhar essas camadas e depois a gente vem com o Oligio X, que vai tratar a camada mais superficial, melhorando aquelas linhas finas, aquelas linhas da bochecha que a gente chama de rugas em Wi-Fi, das pálpebras, da marionete, da glabela. Então, a gente pode associar em todo o rosto essa tecnologia, trazendo um resultado de naturalidade também para o paciente. E outra coisa que é muito importante, que a gente estava conversando no início, é sobre o tratamento de todas as camadas da face. Porque o envelhecimento, ele ocorre multicamadas. Então, todas essas camadas que vão envelhecendo, que vão ao longo do tempo dando aquele efeito que as pacientes chegam no consultório reclamando o quê? Meu rosto está derretendo. Então, esse derretimento, ele não ocorreu do dia para a noite. Ele ocorreu por conta desse processo do envelhecimento que foi ocorrendo em todas essas camadas. Desde o osso. Quando as pacientes vão na clínica, eu mostro uma foto que mostra bem a reabsorção do ósseo ao longo do tempo. Então, com 30 anos e com 60 anos, como a gente tem uma reabsorção dessa região da malar, dessa região da mandíbula, da fossa piriforme, que vai afundando, tudo isso vai dando essa sensação de derretimento na face e vão surgindo as rugas. Olheiras, bigode chinês, marionete, perda do contorno mandibular. E quando a gente associa esses tratamentos, tratando todas as camadas, que a gente consegue obter esse efeito de lifting, né? Que a gente fala, logicamente, não é um efeito de uma cirurgia, é um efeito natural, mas que traz essa sensação para a paciente que a gente conseguiu subir um pouco mais o rosto dela. E aí, essas 2 tecnologias associadas, elas acontecem dentro do consultório, na mesma sessão? Elas podem ser realizadas na mesma sessão, um protocolo que eu chamei de Dual Lift X, ou elas podem ser realizadas em momentos separados. E outra coisa que é muito interessante, por exemplo, Ultraformer MPT. Geralmente eu acabo associando para pacientes que têm o rosto um pouco mais cheinho, que querem uma definição um pouco maior dessa região da bochecha, que tem uma ponteira que a gente faz, que é um efeito bichectomia-like, por exemplo, que a gente quer consumir um pouquinho essa região para realmente ter esse afinamento. Mas isso não é para toda paciente. Então, tem paciente que já tem um rosto muito fino, tem a pele muito fina. Eu não quero esse efeito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer só o Oligio X. Então, isso tudo requer uma análise, né? Então, uma consulta que a gente consegue ver direitinho. É muito individual. Você vai fazer os 2, você vai fazer só esse, você vai fazer aquele. Então, com isso, a gente consegue realizar um plano de tratamento. Que é o que eu falo para as pacientes, eu chamo de planejamento da beleza. Então, esse planejamento da beleza, a gente consegue indicar para a paciente o que ela pode fazer ao longo do ano, de uma forma gradativa, não precisa fazer tudo de uma vez, mas que ela consiga obter um resultado interessante ao longo do tempo, desse rejuvenescimento natural, e que ela fique satisfeita também, né? Sim. Você falou do tratamento ao longo do ano, mas a pergunta que não quer calar. Em uma sessão, já dá para ver esse resultado de lifting ou não? Então, tudo vai depender do grau de flacidez. Então, a gente tem flacidez leve, moderada e grave. Então, a flacidez leve a moderada, a gente já consegue ver um efeito bem bacana na primeira sessão. Uma paciente com uma flacidez moderada grave, logicamente, é um efeito intermediário. E uma paciente já com uma flacidez grave, geralmente, a gente até prepara essa pele para fazer um lifting depois, ou ela resolve fazer um lifting cirúrgico e vem para manutenção. Isso é um ponto muito interessante, porque algumas pacientes falam assim, doutor, eu vou fazer um lifting direto, porque eu já não quero mais fazer os tratamentos, não tem mais como.
Beleza, acho super válido, eu sou super a favor da cirurgia plástica. Porém, o que é importante a gente frisar? Que ela realizar os tratamentos de manutenção depois é uma etapa super importante. Porque ela faz o lifting, beleza, ele cortou e esticou. Tá, e a pele? E a qualidade da pele? E o colágeno, que continua sendo perdido ao longo dos anos? O nosso colágeno, ele vai sendo perdido 1% ao ano e depois da menopausa, ele despenca. Então, esse despencar, a gente tem que ir fazendo esse banco de colágeno antes. Como? Através das tecnologias que a gente citou, bioestimuladores de colágeno, skin booster, tem um tratamento também muito interessante que chama Profile, que é injetável, que ele é um bioregenerador tecidual, que é um ácido hialurônico que não volumiza, ele trata a qualidade de pele. Então, tudo isso é muito interessante para a gente manter essa pele rejuvenescida ao longo do tempo, para fazer essa plástica dela durar mais e tratada, né? Uma pele tratada ao longo dos anos. Importante que a gente entendeu que tem que fazer um casamento com a dermato. É casar com a dermato. Eu tenho pacientes que, estão comigo há anos. E isso é muito legal, porque a gente acaba acompanhando todas as etapas da paciente. E mais importante, né, do que fazer essa brincadeira do casamento, mas é a paciente ter esse relacionamento com a sua médica, com a dermatologista, e entender que a médica já vai preparar ela para o que vai acontecer lá na frente. Sim. E já vai deixar ela muito mais consciente e segura do caminho que, né, a velhice chega para todos, não tem como. Pra todo mundo. E o que a gente tem falado, né, hoje as mulheres 40, 50 mais, é uma realidade totalmente diferente das nossas mães e das nossas avós. Então, a mulher tá chegando com 40, 50 anos no auge da vida produtiva, inclusive. Exatamente. Então, se cuidar é super importante. E aí, ela quer ter essa consciência de que ela vai se olhar no espelho e cada vez se amar mais, se gostar mais. E para isso tem que ter uma profissional lado a lado. Com toda certeza. E é isso que a gente busca mesmo, né? Que ela consiga se olhar no espelho, se amar, gostar da imagem que ela vê, não ter o exagero, né? Principalmente, mas assim, que ela consiga estar satisfeita, né? Com ela mesma. E isso vai refletir positivamente em tudo, no trabalho, na vida pessoal, no casamento. Isso eu vejo muito na clínica. Agora, uma outra pergunta. Esses tratamentos de tecnologia, a gente mencionou muito a questão facial, mas ele é aplicado também em regiões corporais? Sim, também pode ser feito na região corporal. Para glúteo, para a bananinha, para aquela que a gente tem abaixo do glúteo, para abdômen, flacidez abdominal pós-parto. A gente pode associar outra forma com um bioestimulador de colágeno, por exemplo. Então, tem muitos tratamentos que dá para a gente realmente associar até para o corpo. Perfeito. Pescoço, né? Isso é muito interessante também. A gente não esquecer de tratar pescoço e mãos. Sim. Porque daqui a pouco você tá lá com o rosto todo jovenzinho, rejuvenescido, mas as mãos entregam a idade, com manchas, vão ficando mais magras, né, ao longo do tempo. Sim. O pescoço vai ficando mais flácido, que é uma pele mais linhas de expressão fina. na mão, né? E vai aparecendo mais ao longo do tempo os tendões, as veias. Eu já fiz preenchimento e bioestimulador na minha mão, porque já tava ficando mais fininha a pele, ficando mais marcadinho. E dói? Mais tranquilo que no rosto. Fiquei curiosa. É muito legal. Eu falo porque assim, você falou de mão pra mim é porque eu uso muito a mão. Eu falo muito. Sim, a gente gesticula com também. as mãos. Então, realmente chama atenção. Eu sempre gostei, né, de olhar muito pra mão. Tá com a unha bem feita. Sim. E aí vem essa preocupação também com a questão da mão. E pescoço é demais, né? Eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho o rosto ok, mas eu tenho muita marca já e mancha no pescoço. Por um erro aqui de não prezar também o protetor solar no pescoço. Também. Então, é um erro que eu cometi lá atrás, que hoje eu tô sentindo. E o importante é isso, né? A gente passar no rosto, nas orelhas, que a gente acaba esquecendo também, e pescoço. Sim. Que são regiões que ficam expostas também. A gente acha que é só o rosto, só que não, né? E nas mãos, né? A gente tava falando de envelhecimento das mãos, aquelas manchinhas senis, né? Que a gente observa em pacientes mais idosas. Elas são prevenidas em que momento da vida? Agora. Então, o ideal é nos 30, 40 a gente usar protetor solar, porque essas luzes que a gente fica exposto, né, ao longo do dia, já mancha. Exatamente. Então, isso é super importante também. A gente fala, né, o pessoal não sai de home office, agora não tem tanto sol, mas é a luz que tá trazendo os danos. Não é só branca. o sol. O sol, ele tem o risco, além das manchas também, do câncer de pele. Mas as luzes, principalmente das manchas. Sim. Doutora, agora a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão das mulheres mais adultas, mas quero falar agora também um pouquinho das jovens. A gente vê hoje as meninas muito mais preocupadas do que, né, era na nossa época. A gente vê as meninas doidas das skincares e já entendendo muito, né, de produtos, comprando dermocosméticos, realmente já fazendo investimentos. No consultório, né, dentro da clínica, quando essas adolescentes chegam, quais são as principais queixas? Principalmente acne, né?
Sim. E já atendi também algumas pacientes com queixa de alergia por conta de produtos inadequados para o tipo de pele. Então, às vezes, pega da mãe, vai na farmácia e compra, vai na Sephora e compra. Então, assim, é isso, né? E aí vão na curiosidade de querer conhecer os produtos. E quando vem, não tá usando o produto correto para o tipo de pele. Então, isso é super importante a gente ficar atento, as mães ficarem atentas principalmente, né? E não deixarem, porque o ideal na consulta, a gente vai avaliar o tipo de pele da paciente a partir desse tipo de pele para escrever os produtos adequados. Podem sim começar a fazer um skincare, por exemplo, mas com produtos adequados para aquele tipo de pele, né? O problema é isso, o da minha amiga tá usando esse, eu vou usar. Pronto, o tipo de pele é um, o outro é outro, e aí? E o viral das redes sociais, né? Também, que entra um produto viral. Os coreanos agora, da vida, né? Eu falo porque eu sou mãe de adolescente, então eu vivo isso em casa. Nossa, acha o produto tal, que chegou tal coisa, eu fico doida. Deixa a pele maravilhosa. E aí na internet promove, nossa, é aquele resultado, aquele glow da pele maravilhosa. E quando a gente vai ver, às vezes não é pro seu tipo de pele, né? E gastou à toa, traz é. consequências. Exatamente. Doutora, agora ainda continuando com a questão tecnológica, a gente vai voltar a falar dos equipamentos. E aí, quando a mulher ela passa pela sessão e ela começa a obter os resultados, como é o comportamento dessa paciente? O que depois ela quer? Então, aí a questão é, eu falo para as pacientes, às vezes ela nunca fez nenhum tratamento. Aí ela começou a realizar, né, fez um Ultraformer, o Oligoex, fez um bioestimulador de colágeno. E ela começa a se olhar mais, né, porque ela quer ver, nossa, peraí, deixa eu ver, já deu o resultado? Deixa eu ver, como é que tá agora? É isso, é natural, a gente começa a se ver mais. E aí tem um outro ponto, porque aí a pessoa vai começando a ficar mais crítica com ela mesma. Porque, às vezes, ela não se olhava antes no espelho, mas agora ela começou a se olhar mais no espelho. E uma vez que ela se olha mais, ela começa a identificar, nossa, peraí, agora essa ruguinha aqui tá aparecendo mais. Não, o bigode chinês tá marcado. Ela nem vê o que melhorou. Ela tá vendo outros detalhes que ela não se olhava antigamente. E isso é um padrão de autocrítica que é interessante, mas a gente tem que ver até que ponto. Para não se tornar crítico demais. E é aí que vem os exageros. Sim. Quando ela começa a querer muito mais, né? Mas isso é legal, porque através desse planejamento que eu realizo para as pacientes, a gente já vai orientando as próximas etapas. Então, agora a gente realizou esses procedimentos. Tá, o que é interessante? Realizou as tecnologias, a gente já começa a ver um efeito lifting. Já vai esticar meu rosto? Não, calma, eu falo para elas, vamos por partes. As tecnologias, elas vão melhorar muito a qualidade da nossa pele, essa firmeza e tudo mais. Porém, às vezes em algum ponto ou outro, como eu falei, o preenchimento tem sua posição, tem o seu momento. Então, a gente realizar ponto de sustentação nessa região malar, nessa região do bigode chinês, que vai começando a marcar mais, da marionete. Então, com isso, a gente consegue resultados naturais também. Talvez a gente utilize, por conta de ter realizado as tecnologias, até menos preenchimento. E isso promove esse resultado mais elegante para a paciente. Sim. Então, isso é muito legal. Então, com isso, a gente consegue, né, assim, padronizar essas etapas que vão ocorrer ao longo do tempo para a paciente conseguir os resultados melhores. Agora, vamos falar de uma questão que é até polêmica das redes sociais. A gente tem visto, né, o uso das canetas emagrecedoras e as pessoas emagrecendo muito, muito rápido. Exato. E a consequência disso é aquele termo que é a cara de Ozempic ou de Mounjaro agora, né? Exato. Que é o mais utilizado. E aí a gente vê mulheres novas, né? Até homens também, mas pessoas mais novas chegando, porque teve a perda de peso e com a expressão muito envelhecida. Uhum. Esse paciente, ele consegue recuperar o seu rosto jovial? Porque ele perdeu gordura. Exatamente. Então, o que acontece? O ideal é que esse paciente, uma vez que ele iniciou o tratamento, ele já comece a fazer uma prevenção. Prevenção do quê? Prevenção da perda do colágeno, prevenção da flacidez. Quando a gente tá com o rostinho mais cheinho, mais gordinho, consequentemente, a nossa pele fica mais esticada. Quando eu vou analisar o rosto da paciente no consultório, eu faço uma analogia. Que a profundidade da nossa pele é como se fosse o colchão. E a superfície é a nossa, né, que é o lençol, é a nossa pele. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, a gente vai dormindo naquele colchão todos os dias. O colchão que estava lá firminho, que o lençol ficava esticadinho, ele vai ficando mais frouxo ao longo do tempo. Com isso, o lençol não consegue mais ficar tão esticadinho. Uma vez que a gente perdeu um pouco essa densidade do colchão. Mesma coisa acontece quando a gente emagrece. O que estava lá fazendo um recheinho para aquele lençol ficar esticadinho,
vai sendo perdido ao longo do tempo, porque uma vez que a gente vai emagrecendo, a gente não perde gordura apenas do braço, da barriga, de regiões que a gente quer perder, a gente perde de tudo. Então, esse percentual de gordura também reflete na nossa face. Então, o ideal é que a gente já iniciou o tratamento com essas canetas emagrecedoras, a gente já inicie também um bioestimulador de colágeno. Até tem uma métrica que falaram recentemente sobre a cada 4 quilos de peso que você perder, você realizar um bioestimulador de colágeno. Uma média, né? É difícil a gente dizer isso para todo mundo, não existe padrão, mas se a gente focar nesse estímulo de colágeno durante o processo do emagrecimento, não esperar emagrecer tudo para daí começar o tratamento, quem começa antes, com certeza, vai emagrecer de uma forma melhor do que quem vai fazer tudo depois. E tem algumas pacientes que falam para mim, doutora, eu estou em processo de emagrecimento, depois eu venho fazer os procedimentos. O ideal é que a gente faça antes. Então, já fica a dica, tá programando, iniciou o uso das canetas com recomendação médica, já se preocupa com essa questão sim, porque vai acontecer, né? Não tem como evitar, vai acontecer. Excelente. E agora uma outra questão também que eu acho que é importante a gente falar é sobre a mudança climática. Então a gente tá passando, né, um frio que a gente não esperava, ou pelo menos, né, achava que não ia acontecer. E aí a gente tá vendo as pessoas tendo muito problema de pele hoje em dia. Tem a questão da mudança do tempo, mas tem a questão também, acho que até de estresse mental. Então, sofrendo muito, né? Então, tá vindo à tona a questão de ressecamento, psoríase. E aí você pode até enumerar aí a quantidades a mais de problemas que a gente vê de pele. Essas pessoas que estão passando por esses problemas, hoje tem tecnologia aplicada também para resolução rápida? Sim, também. E assim, quando a gente observa essa alteração, a gente já precisa orientar para as pacientes iniciarem com o básico, que é um skincare atualizado para aquela época do ano. Então, eu sempre falo que o ideal é que você vá pelo menos 2 vezes por ano na sua dermato. No começo do ano, no verão, depois no meio do ano, na hora do inverno. Então, com isso, a gente consegue adequar a sua rotina de skincare, né? E com isso também, a gente também pode realizar, por exemplo, o próprio Skin Booster, que é uma hidratação injetável, que a gente consegue aplicar na pele, devolvendo esse ácido hialurônico que vai atrair água para essa região. Alguns tipos de laser também são ideais para a gente fazer nessa época, para aproveitar essa descamação da pele, essa renovação. E aí também, a gente, logicamente, mesmo no inverno, a gente orienta aquela proteção solar, mas é um sol mais brando nessa época do ano, por isso que é ideal a gente aproveitar para realizar essa renovação da pele agora. E aí também, aproveitando para hidratar ainda mais, né? Então, utilizar produtos reparadores da pele. Então, isso é muito importante também, até nas pálpebras, nos lábios, que são regiões que sofrem mais cutículas, né? Então, tudo resseca e racha. Tudo resseca, exatamente. Tem vários produtos reparadores da pele que vão trazer e manter essa hidratação, né? Essa pele mais hidratada. Mesma coisa para o corpo. A gente sair do banho, já aplicar um hidratante. Eu sei que muita gente tem preguiça, né? Porque a gente sai do banho, tá frio, você quer colocar um pijama rapidinho. Mas hidratar a pele, principalmente no pós-banho, onde os poros estão mais abertos e a pele vai absorver melhor essa capacidade do hidratante, é muito importante agora nessa época do ano. Lembrando que a barreira cutânea, ela vai sendo quebrada por conta do frio, por conta da água mais quente, que a gente acaba tomando banho também. E com isso, a hidratação, ela vai devolver, vai restabelecer essa barreira cutânea. Com isso, uma pele mais hidratada, menos lesões. Então, dermatite atópica, psoríase, lesões que tendem a agravar mais essa época do ano, quando a pele está mais hidratada, a gente consegue preveni-las. Sobre a hidratação, óleos de banhos, eles realmente hidratam e podem ser substituídos pelo hidratante, pelo creme? Não. O que eu explico para as pacientes é que o ideal é que a gente use, sim, pode utilizar o óleo de banho, eu sou super fã, mas durante o banho, e isso ele vai evitar a perda da água para o meio. Porém, o que vai devolver a hidratação propriamente dita e a barreira cutânea é o hidratante. Então, não é aquele hidratante de cheirinho, famosinho que a gente vê por aí. São hidratantes de barreira mesmo, que vão devolver essa barreira para a nossa pele, protegendo contra essas lesões, essas fissuras ao longo do tempo. Esse ponto é importante falar, porque assim, a gente sempre pensa, vou pegar os cremes que estão ali no catálogo, na moda, passou no shopping, compra, porque eu gosto do cheiro tal. Agora no inverno a moda é outro cheiro, e aí vem as estações. Mas eles realmente não fazem a questão de hidratação da pele. Não. E aí tem que reclamar, nossa, mas eu passo creme todo dia e minha pele está ressecada. O cotovelo é ressecado, o joelho, o tornozelo. Então é porque não está resolvendo o problema. Não está usando o hidratante adequado. Você até pode, de repente, misturar esse cheirinho no seu hidratante que seja hidratante propriamente dito, né? Potente. Mas dizer que esses hidratantes do cheirinho vão devolver a hidratação à barreira cutânea, isso não. Como é um hidratante de fato?
Qual é? Pode falar marca, pode falar. Ou o que a gente tem que ler, que tem que ter lá pra entender. Então, o ideal é que ele tenha ceramidas, que ele tenha ativos que vão realmente restabelecer essa barreira. Então, por exemplo, tem o Lipcar da La Roche, que é um que eu gosto. Tem o Epidrate da Mantecorp. Tem alguns hidratantes com ureia, da Isdin, por exemplo, que são excelentes para nossa pele, que vão realmente reparar essa nossa pele, né? Calcanhar, né, que fica bem ressecado. Até vaselina, sabe Vasenol? Sim. Utilizar no calcanhar é ótimo para essa época do ano. Então, quanto mais hidratada tiver a pele, melhor. A gente já vai sair daqui pra farmácia. Doutora, agora a gente entrou pra falar de marca, vou perguntar aqui. O Nivea da latinha, ele é realmente bom? É ótimo, é hidratante. É ótimo, não sei, muita gente tem preconceito, né? Mas Cria muito tabu nas redes sociais, né? Sim, mas ele é ótimo, é aquele que a nossa avó usava, né? Sim. E é realmente bom, sim, eu gosto. E assim, às vezes, não é o caro que é o que vai resolver a nossa pele, né? Lógico, tem alguns anti-idades, né? Hoje em dia no mercado, com tecnologias, que tem estudos avançados sobre ele, que são super interessantes, que obviamente vão trazer uns resultados melhores para a nossa pele. Mas o Nivea, o que ele é? Um hidratante. Só o fato da nossa pele estar mais hidratada, menos rugas. Então, por exemplo, para as pálpebras, para os lábios que eu comentei, um Cicaplast, por exemplo, um Bepantol Derma. Às vezes vai trazer um resultado tão bom quanto um anti-idade para a área dos olhos. Por quê? Porque você hidratou. E uma pele mais hidratada, menos rugas. Mantra, hein, gente? Bora pra hidratação. Não adianta ir lá fazer as tecnologias todas com a pele hidratar. Inclusive, um tabu também que tem, né? Nossa, pele oleosa vai usar hidratante? Não dá, não condiz. Mas sim, existem hidratantes para peles oleosas. E peles oleosas precisam de hidratação. A pele oleosa, ela tem o quê? Óleo. Ela é rica em óleo, não em água. O que a gente tem que devolver para ela? Água. Porque muitas vezes a pele oleosa vai, na nossa prescrição, ter um ácido. E o ácido, ele vai quebrar a barreira cutânea. Com isso, pode formar fissura na pele, né? Alguma lesão. Então, precisa sim, inclusive é super importante que a gente aplique hidratante antes do ácido. Porque o hidratante, ele vai minimizar os efeitos irritativos do ácido na pele. Então, o ácido vai ter aquele efeito da renovação, que é o que a gente quer mesmo ao longo do tempo. Porém, sem quebrar a barreira cutânea, sem promover fissuras na nossa pele. Então, mesmo peles oleosas precisam de hidratação. Perfeito. Doutora Stephanie, hoje, se você pudesse fazer, assim, um apelo para as pessoas entenderem a importância de ir o quanto antes na dermatologista, visitar o seu consultório, para que não espere acontecer, chegar lá com o rosto como a gente não quer, com todas as rugas, com todas as fissuras, com a pele realmente machucada ou degradada. Qual seria esse apelo? O inicial. Eu falo para as pacientes, se você tiver que escolher 2 coisas, Botox e bioestimulador de colágeno, pronto, com 30 anos. Você com certeza vai envelhecer melhor do que outras pessoas que não realizaram esses procedimentos. Então, kit básico, Botox e bioestimulador de colágeno. Preenchimento, outros tratamentos vão entrar, logicamente, no pacote ao longo do tempo, porém, o básico para a gente envelhecer bem é foque em colágeno e o Botox preventivo. Porque o Botox, quando a gente realiza nessa região da glabela, na testa, ao redor dos olhos, a gente vai promover um resultado para a paciente que ela evite aquela contração da pele ao longo do tempo, da contração do músculo, no caso, mas que vai refletir na pele. Com o músculo mais relaxado, a pele fica mais relaxada. Com isso, a gente consegue envelhecer com menos rugas ao longo do tempo. Eu fiz meu primeiro Botox com 28 anos. E na época era uma crítica, né? Nossa, 28 anos pra quê? Você não precisa. Na época, então, mais ainda. Porque hoje em dia, bastante paciente com 28 anos já vai, faz. E hoje em dia se tornou normal. Mas na época, hoje em dia, eu tô com 41. Quando eu tinha 28, que eu realizei o primeiro Botox, eu lembro um monte de gente falando, imagina, que absurdo, pra quê? Pra quê? Só que, hoje em dia, eu agradeço. Porque assim, como será que estaria a minha pele, meus vincos aqui nessa região da testa, se eu não tivesse realizado? Então, realmente o que a gente chama de Botox preventivo. Então, a gente realiza jovem para evitar que, ao longo do tempo, essas ruguinhas que surgem vão virando vincos. Porque os vincos são muito mais difíceis da gente tratar do que essas ruguinhas de leve, né? Então, isso que é importante. E o Botox? Qual é, de fato, o período ideal para você usar de tanto em tantos meses? Olha, a gente fala uma média em bula, né? Ele tem uma média de duração de 3 a 5 meses, em bula. Na prática, a gente vê o quê? Uma média de 4 meses.
Então, se a gente conseguir realizá-lo a cada 4 a 5 meses, no máximo a cada 6, é o ideal. Porque com isso, a gente está evitando que saia todo o resultado, que volte a mexer muito a nossa pele. Tem paciente que é muito expressivo, que fala com a testa, Sim. né? E esses pacientes, principalmente, se a gente conseguir manter esse intervalo de a cada 4 a 5 meses, é o ideal. Porque aí a gente não esperou sair tudo, não esperou a pele voltar a movimentar muito absurdamente por conta da musculatura. E assim a gente vai envelhecendo de uma forma melhor. Agora aquela expressão, o Botox não pegou. Isso acontece? Ou é só uma expressão errônea? Olha, pode acontecer, né? É raro, mas pode acontecer. Isso ocorre por quê? Às vezes por conta de realizar o Botox no intervalo menor que o ideal, que é o preconizado, né? Que seria com menos de 3 meses. Então, nesse intervalo de 0 a 3 meses, a gente não aplica Botox por conta, a gente tem essa indicação de não aplicar por conta de poder promover uma resistência ao produto. E uma vez que ocorreu essa resistência ao produto, a gente fala que é um efeito vacina. Então, o paciente não vai obter mais resultado, pode ser que não obtenha mais resultado por conta disso. Então, a gente evita nesse período. Mas, assim, entre 4 a 5 meses é o período ideal para a gente realizar novamente e para envelhecer melhor. E tem diferença de produto? Porque eu já ouvi dizer que tem Botox específico para quem pratica atividade física. Que faz muita força. Tem. Assim, na verdade, assim, tem várias toxinas botulínicas no mercado, né? Inclusive, eu sempre até faço um alerta aqui pra gente tomar muito cuidado. Tiveram alguns casos de roubo de Botox, chegou a ver? Então, esses baratos que saem caro depois, né? Porque aí você vai e gasta. Ai, tá muito mais barato do que na minha dermato, vou lá fazer. E aí, é quando a gente realmente vê de não ocorrer o efeito. Por quê? O armazenamento pode não ter sido adequado, ele tem que ficar em geladeira, na temperatura ideal, tem todo um pré-requisito pra gente realizar. A diluição também do Botox vai influenciar muito nesse resultado, a quantidade que a gente aplica. Então, tem esse fator e também tem o fator das marcas da toxina botulínica, que tem várias no mercado. Então, tem Botox, tem Dysport, tem Xeomin, tem várias. E isso vai de profissional para profissional, né? Eu tenho a minha prioridade na clínica, que é o Dysport, é o que eu mais gosto, que realmente é o que a gente vê um resultado que chega mais perto dos 4 meses, que a gente consegue ver um resultado melhor. Mas isso é muito de profissional para profissional. E aí, essa questão de ter um mais forte, então, existe? Eu vejo mais resultado, esse efeito um pouco mais forte do Dysport. Mas é tudo toxina botulínica, né? Então, isso vai muito também da diluição, da quantidade que a gente aplica. Tô perguntando isso porque, assim, as pessoas podem ver aí nas redes sociais a forma como vende, né? De como anuncia. E tudo é Botox, né? Sim. Botox é como se fosse Gillette. Eu falo isso para os pacientes. Gillette, tudo é lâmina de barbear. Mas Gillette foi a primeira. Então, foi a que mais ficou conhecida. Então, Botox foi o primeiro, por isso que ficou mais conhecido. Mas tudo é toxina botulínica. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado. Nem tudo é igual. Nem toda toxina botulínica é igual. Doutora Stephanie, uma delícia o nosso bate-papo, né? Adorei. Como mulher aqui, eu ficaria, perguntando muitas mais perguntas. Porque a gente vê, né, nas redes sociais, cada vez mais, muita tecnologia, muitos procedimentos. Mas, na prática, o que a gente precisa falar mais é dessa questão do cuidado, né? Qual profissional, que momento fazer cada procedimento. E muito importante trazer você aqui para você poder esclarecer isso para os nossos, né, para nossa audiência, mas principalmente para todas as pessoas pensarem na saúde quando for procurar um profissional, né? Que é o ponto principal. Com certeza, com toda certeza. Eu falo assim, a gente precisa sim se cuidar, é importante essa autoestima, mas se não tiver a saúde aliada, né? Se não tiver realmente esse olhar do médico, que não é só a estética, mas, por exemplo, já atendi casos de pacientes que vieram, teve uma em especial que ela veio de Ubatuba, ela veio realizar um Botox, quando eu realizei a análise do corpo dela, de modo geral, que eu gosto de olhar as pintas e tudo mais, ela tinha uma pinta nas costas que ela nem sabia da existência. Quando a gente foi avaliar, eu olhei com o dermatoscópio, uma pinta super suspeita, que eu falei, isso é um câncer de pele, certeza. Indiquei a exérese, né, a retirada dessa pinta, e era um melanoma. Então, assim, um simples Botox, mas que a gente diagnosticou um melanoma, que salva a vida. Sim. Então, tem casos que a gente precisa ter esse olhar, assim, humanizado realmente, de olhar o paciente como um todo. Não olhar simplesmente um Botox, mas ver o que realmente vai trazer um resultado adequado. Recentemente, eu atendi uma paciente que ela veio para se cuidar para a formatura do filho, e ela queria fazer um preenchimento da mandíbula, da região da mandíbula. Eu quero fazer da região da mandíbula porque é que tá me incomodando. E um bigode chinês super pronunciado, então assim, mais a parte da estética mesmo, mas assim, super marcada essa região. Falei pra ela, vamos fazer primeiro, porque ela tinha que escolher, ela não podia fazer
todas as seringas que a gente tinha indicado para ela. Mas eu falei, vamos escolher o ponto mais adequado. E a gente fez essa região de sustentação do malar lateral e do bigode chinês. Pronto, deu outro ar pro rostinho dela, tirou aquele aspecto de cansaço. Falei, depois você vem e faz o preenchimento da mandíbula que você queria. Só que na formatura do seu filho, o que a gente vai ver? De frente, principalmente, né? Falei, então vamos tratar essa parte. Ela adorou. Então, ter um olhar humanizado para o paciente, não enxergar só aquilo que, vamos fazer mais preenchimento labial, várias seringas. Não, vamos aos poucos, vamos conseguir esse resultado que você vai sim envelhecer bem, gerenciar bem o envelhecimento de uma forma natural. Perfeito. Obrigada, doutora Stephanie. Eu que agradeço. Muito feliz de poder te receber aqui, muito feliz de trazer seu conteúdo, de poder compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa audiência e mais uma vez provar que realmente a estética, ela é associada e ela está alinhada com o bem-estar e com a saúde. Sempre. Obrigada. Muito E obrigada. para você que está nos acompanhando, já sabe, segue, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. E, claro, compartilhe esse conteúdo aí com mais mulheres e com mais pessoas que você sabe que vai ficar muito feliz em absorver todo o conteúdo. Quero agradecer e lembrar você que em breve vem a nossa próxima edição TPM Saúde Estética. Tchauzinho!